Bom dia, meu Deus! Bom dia para todos nós. Que a paz do Cristo esteja com todos. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, este merecimento de estarmos aqui, encarnados e desencarnados, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus e os bons espíritos, os mensageiros do Cristo, por tudo que nos ensinam. Que a mensagem de hoje seja um bálsamo para as nossas vidas, que cure as nossas feridas espirituais e físicas, e que Jesus esteja sempre conosco, nos guiando, nos mostrando o caminho que devemos seguir, e que a gente possa estar atentos às suas mensagens, às intuições que chegam até nós. Meus queridos, a mensagem de otimismo de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 123, que diz o seguinte: preocupando-se consigo, achando os outros ruins, a situação difícil e a vida chata, a consequência natural é ter o olhar tenso, a testa sombria, o sorriso seco, a cara feroz, até mesmo sem se aperceber do mau humor. Se estiver nessa situação e quiser modificar-se, adote o amor, o otimismo, abra os pulmões e respire o ar da alegria, descontraindo-se. Reconheça-se maravilhoso, com força para anular a tristeza, renovar-se, construir o progresso e chegar à felicidade. A vida não deve ser mal vivida, desprezada e humilhada. Valorize-a. A sua cara é o que você sente por dentro. Que linda mensagem! É isso aí, meus amigos. Precisamos abrir os nossos pulmões, respirar o ar da alegria e mostrar para todos esta felicidade que transborda. Como disse Lorival Lopes, a sua cara é o que você sente por dentro. Então vamos ser felizes e que Jesus nos ajude sempre. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho é o 7º, Bem-aventurados pobres de espírito. E o item é o orgulho e a humildade, pelo nosso amigo, irmão espiritual, Adolfo, bispo de Argel. Foi uma mensagem que foi lá do ano de 1862, em Marmande, 1862. Adolfo disse o seguinte: homens, por que lamentam as desgraças que colocaram sobre suas cabeças? Não fiquem espantados se a taça da maldade transborda por toda parte, uma vez que desprezaram a santa e a divina moral do Cristo. O mal-estar torna-se geral. A quem culpar, senão a vocês mesmos, que incessantemente procuram destruir-se uns aos outros. Não poderão ser felizes se não forem bons entre si. Como a bondade pode conviver com o orgulho? O orgulho, eis a origem de todos os males. Trabalhem para destruí-lo, se não quiserem que suas consequências nocivas se mantenham para sempre. Adotar a lei do Cristo como regra invariável de conduta é um meio infalível de combater o orgulho. Mas, infelizmente, a lei que ele veio ensinar
tem sido rejeitada ou mal interpretada? Por que dão tanta importância para tudo que brilha e encanta os olhos, em vez daquilo que toca o coração? Por que desprezam os verdadeiros valores, muitas vezes escondidos nas coisas simples, e fazem do viver na riqueza o único objetivo de suas vidas? Quando um rico, cheio de vícios, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas se abrem, todas as atenções se voltam para ele, enquanto que para um homem de bem, que vive do seu trabalho, dificilmente alguém se digna a conceder uma simples saudação. Quando a consideração dispensada a alguém é medida pelo ouro que ele possui ou pelo nome que ostenta, que interesse pode ter essa pessoa em corrigir seus defeitos? Seria bem diferente se o vício dos ricos fosse combatido pela opinião pública com o mesmo vigor que é combatido o vício dos pobres. Entretanto, o homem orgulhoso é tolerante para com tudo que o satisfaz. Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizem vocês. Sem dúvida. Mas por que deixar que as necessidades materiais prevaleçam sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima de seu irmão? A sociedade está sofrendo hoje as consequências disso tudo. Não se esqueçam que tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu limite, é indício de queda próxima, pois Deus nunca deixa de castigar os arrogantes. Se às vezes Ele permite que os orgulhosos subam, é para que eles tenham tempo de refletir e procurem se corrigir. Porém, se eles não se corrigem, Deus os adverte de tempos em tempos, com golpes que são desferidos contra seu orgulho. Mas em vez de se humilharem, eles se revoltam. Assim, quando o orgulho atinge um determinado limite, Deus intervém e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retorna novamente à coragem, apesar de tudo. Em sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio a seus males, uma ajuda inesperada à sua aflição. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas daqueles que já desencarnaram e que vêm chamá-los ao cumprimento dos verdadeiros deveres. Elas dirão a vocês, com a autoridade da experiência que possuem, o quanto as vaidades e as grandezas de uma existência passageira são pequenas diante da eternidade. Essas almas dirão também que no mundo espiritual será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra. Que aquele que mais amou a seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, que abusaram da sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores. Que a caridade e a humildade, essas duas irmãs que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se conseguir o perdão diante do Senhor. Que assim seja. Adolfo, bispo de Argel, Marmende, 1862. Meus amigos, que Jesus ilumine cada vez mais o nosso amigo bispo Adolfo, que a gente possa compreender os ensinamentos
que Jesus nos enviou através deles. Porque Jesus, através dessa doutrina maravilhosa, ele nos envia seus mensageiros para nos trazer mensagens de como é a vida futura, a vida pela qual nós retornaremos, é a nossa casa. Infelizmente, meus queridos, todos nós possuímos essa chaga que destrói aos poucos nossa alma. Ela se chama orgulho. Não existe um ser encarnado que não a possui, nem que seja em pequeno grau. Podemos até usá-lo o tempo todo, pois alguns até já conseguiram evoluir um pouquinho, né? Então, de vez em quando, pode ser que a gente deixe aquele orgulho ali de molho e não use ele. Mas, às vezes, aparece uma determinada situação que nos faz deixar ele sair de dentro de nós. E aí, às vezes, a gente toma umas decisões erradas por causa disso. É ele que destrói a nossa alma. Ele fica ali só esperando o momento de se apresentar e dar o ar da graça. Não é assim? Aí depois nós ficamos, como nosso amigo Adolfo, aqui o bispo disse, lamentando os acontecimentos e nos arrependendo do que a gente fez. E a quem culpar, se não for a nós mesmos, pelas escolhas erradas que fizemos? Quantas escolhas erradas fazemos? Então nós precisamos destruir esse mal. Jesus nos ensinou a perdoar, e perdoar sempre, quando ele disse, perdoe não 7 vezes, ou seja, 7 vezes 70 vezes 7 vezes. Isso significa que a gente precisa perdoar sempre, né? E amar o próximo. Porque é a grande lei que ele veio aqui para a Terra como missão, implantar a lei do amor no coração dos homens. Então, por que nós somos tão indisciplinados, meu Deus, e não seguimos as regras do Cristo? Nós precisamos, meus amigos, nós precisamos adotar a lei do Cristo como regra de conduta. Precisamos abrir os nossos olhos à luz, como nosso amigo aqui, o bispo, nos ensinou. Então, Jesus, ele era a humildade em pessoa. Ele também nos ensinou a sermos humildes e caridosos. Então, vamos seguir o seu exemplo. Ele é o nosso modelo e guia. E é através dessas duas virtudes, a caridade e a humildade, que conseguiremos o perdão do Cristo para os nossos erros praticados. Vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude para que a gente possa ter força todos os dias, que a gente possa se perdoar quando fizer algo de errado, quando ofender alguém, que a gente possa ir lá e pedir perdão, porque não basta também só perdoar, você também tem que aprender a pedir. Então vamos ser mais humildes, vamos valorizar mais o nosso tempo, enquanto nós estamos aqui, caminhando neste planeta de provas e expiações, que a qualquer momento, de acordo com o tempo de Deus, é claro, está mudando de transição, saindo de provas e expiações e indo para o mundo da regeneração. E nós precisamos fazer parte deste mundo, porque o que vai mudar não é o planeta Terra.
Quem vai mudar somos nós, os espíritos encarnados. Nós vamos aprender a amar mais, a perdoar mais. O amor vai reinar. Mas a gente precisa lutar para que isso aconteça. Nada vem do céu, não cai nada do céu sem luta. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela mensagem de hoje. Que possamos refletir durante o dia, Pai, sobre os ensinamentos do teu mensageiro de luz, o Bispo Adolfo. Que a gente possa, meu Deus, internalizar todos os teus ensinamentos, que a gente possa compartilhar com o nosso próximo, que a gente possa, Senhor, fazer a nossa reforma íntima a cada segundo. Então nós só temos é que te agradecer pelo Evangelho de hoje, te agradecer porque estamos aqui, pelo merecimento, te agradecer, Jesus, e a Deus pela nossa vida, pela família que temos, pelos irmãos, por todos, Pai, inclusive os nossos inimigos, porque é através deles que nós crescemos. Os inimigos, aqueles que não gostam da gente, são eles que nos apontam os erros. E são eles que têm essa coragem, porque os nossos amigos nem sempre têm coragem de apontar o dedo. Ficam sem jeito. Não é assim, meus amigos? Então nós temos é que agradecer a Deus, se Ele permite que a gente tenha alguém por perto que não gosta, é porque a gente precisa ser alertado das coisas que a gente faz de errado. Então que Jesus derrame misericórdia sobre aqueles que não gostam da gente e que a gente possa gostar cada vez mais e amar cada vez mais o nosso próximo. Tem misericórdia, Senhor, do nosso planeta. Derrama neste momento luzes de bênção, de paz. Senhor, toca no coração de todos nós, principalmente aqueles que estão vivendo as guerras nesses países, a guerra interior. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. A reflexão final de hoje, meus queridos, diz o seguinte: não existe cristão somente de marketing, adoração e manifestações, porque não existe a transformação da alma humana e a construção do reino prometido por Jesus se não houver a prática dos ensinamentos de Jesus. A fé sem obra é morta, como Jesus disse. É importante despertar nossas consciências para o que é verdade e o que é ilusão, efêmero e finito. Entender os ensinamentos de Jesus são uma preparação e o único caminho que liberta o espírito para a verdadeira paz e o amor entre todos os seres criados por Deus. Pois em todo ser pulsa o Criador. Entender que nossas ações a favor ou contra um semelhante nos atingirá, pois somos um corpo único com Deus e todos. Assim como um dedo do pé doente leva à morte o corpo físico, também o semelhante atingido ou agindo no mal nos trará o sofrimento. Se quisermos alcançar o nirvana, é necessário praticar os ensinamentos de Jesus e deixar de seguir os propósitos do ego manipulados por líderes, nos alienando para a verdade única de que tudo o que é do mundo ficará
E o pior, que sentimentos ruins têm consequências a serem resolvidos por nós mesmos, que deverão ser purgados nos umbrais da eternidade, até que o nosso espírito dê lugar à prática do amor verdadeiro que liberta. Que o dia de hoje seja abençoado por Deus e que Ele nos abençoe. Que assim seja, assim é e assim será.